Olá, queridos, que bom poder estar nesse Tadel, essa reunião poderosa de treinamento de liderança com você no nosso Tadel online. Muito bem, o tema da nossa mensagem de hoje é: seja um líder inabalável. Olha só, como permanecer inabalável e firme no ministério, cumprindo o chamado em dias como esse? Precisamos, queridos, ter alicerces profundos em Cristo Jesus, amém? Trabalhar os fundamentos, né? E a gente vai trabalhar muito disso aqui nessa mensagem. Conhecer e praticar esses princípios, os princípios da palavra, os princípios de liderança cristã. Com que materiais nós estamos edificando? Isso fala, querido, da nossa responsabilidade. Olha esse texto que fala aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, diz o seguinte: segundo a graça de Deus que nos foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o seu galardão. Muito bem, a Bíblia fala de alguns materiais de qualidade que a gente pode usar nessa edificação, nos alicerces, nos fundamentos, né, de uma liderança cristã de excelência, de qualidade. Queridos, nós temos a graça de termos líderes tão preciosos, líderes tão íntegros, né, líderes tão tementes a Deus, que são pessoas que convivem conosco e nós os conhecemos. E nós temos recebido desse legado de liderança, né, uma liderança excelente, que tem nos dado cobertura e tem nos instruído e tem nos ensinado. Ensinado princípios da palavra de Deus, princípios de liderança cristã. Então, esse ensinamento que nós temos recebido, isso tem sido de muito valor para nós, não é verdade? E nós, queridos líderes, você que é um líder de célula, você que é um discipulador, uma discipuladora, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você está passando, com aquilo que você está ensinando, né? Veja como você está edificando, amém? Então, conforme for o trabalho, se estiver usando materiais de qualidade, se a obra permanecer, de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o seu galardão, tá bom? É nossa responsabilidade, queridos, ensinar a palavra de Deus para os nossos discípulos. É nossa responsabilidade ensinar nossos discípulos a temerem ao Senhor, serem firmes, né? Terem uma fé firme, serem bem decididos, fazer escolhas certas. É nossa responsabilidade ensinar nossos discípulos a serem inabaláveis num momento como esse. Não deixar esse momento, querido, de que tudo está diferente, não é verdade? Não deixar isso abalar a parte emocional, ou abalar o seu ministério, né? Ou então assim perder coisas importantes que Deus confiou nas suas mãos, amém? Nós podemos, querido, ver novas maneiras, né, de novas oportunidades que Deus está nos dando para cuidar bem daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, amém, queridos? Glória a Deus. Então, os materiais que estamos utilizando para edificar determinam a qualidade da obra que estamos fazendo, amém? Então, olha só, liderança cristã deve ter caráter e integridade. Esse caráter é o caráter de Cristo. Existe o caráter de Cristo e existe o caráter do líder, né? Você sabe que o caráter cristão fala de integridade, da pessoa temer o Senhor, né? De aborrecer a avareza, se desviar do mal, de andar em santidade, de ter honestidade, de falar verdade. Agora, o caráter do líder, aquele líder que tem um caráter de liderança, é uma pessoa responsável, não é verdade? Que tem compromisso com o ministério, com aquilo que Deus confiou nas suas mãos, amém? Que tem responsabilidade de liderar uma célula, de cuidar bem
daquilo que Deus confiou nas suas mãos, no caso, o líder de célula, né? No caso, o líder que tem uma célula no nosso ministério aqui, tá bom, querido? Então, caráter e integridade. Outra coisa, temor de Deus e santidade. Isso fala de espiritualidade, piedade, né? Fala também de um tempo de busca de Deus, de oração, de adoração, de intercessão. Aquele líder que tem tempo de oração, que ora, que busca a Deus, que adora, que busca ser espiritual, que valoriza, né, a sua espiritualidade. Precisamos, como líder, depender de Deus, confiar em Deus, né? Precisamos cuidar bem das nossas finanças, não ser avarento, ter cuidado com as dívidas. Precisamos, como líderes, querido, ter atitudes aprovadas, as atitudes que são esperadas, que são apropriadas, adequadas para o nível de liderança que cada líder se encontra, né? Então, querido, temos que ter essa atitude, de boa atitude com os nossos líderes que cuidam de nós, que estão nos instruindo, nos ensinando, né? Você ter boa atitude no seu ministério, para estar recebendo bem as direções daquele que está sobre você no ministério. E nós devemos ter boa atitude. A atitude faz toda a diferença, querido. A atitude, a boa atitude, a atitude certa pode proteger muito você, proteger muito seu ministério. Isso aqui é muito importante. Ter fidelidade, lealdade, submissão e obediência e compromisso para com a sua liderança, né? Ser humilde, ter um coração ensinável, ser uma pessoa tratável, né? Ter visão, ter propósito, ter coragem, ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho, ter uma família, né, abençoada família no altar de Deus, são itens importantes, querido, pontos importantes na vida de um líder de caráter, de um líder excelente, de um líder que está edificando com os materiais corretos aqui, tá bom, querido? Utilize a proteção da armadura de Deus. Esse é um princípio muito importante que deve ser colocado em prática nesse tempo, é o princípio da armadura de Deus. Veja bem, o tema da nossa mensagem é o líder inabalável. Nós, como líderes, queridos, devemos permanecer firme na fé, firme no nosso chamado, sabendo, né, estando consciente que Deus está no controle de tudo, amém? Que Deus está trabalhando em todo esse momento, que Deus está nos ensinando coisas novas nesse momento, amém? E nós, cada dia estamos renovando o nosso compromisso com o ministério, com aquilo que Deus confiou em nossas mãos, né? E nós, querido, nesse momento precisamos utilizar a proteção da armadura de Deus. Esse é um princípio muito importante que deve ser colocado em prática nesse momento, o princípio da armadura de Deus. Olha o que diz aqui a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 18, diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia já começa, né, nos dando direção para que nós nos fortaleçamos no Senhor, amém? Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como é que você se fortalece no Senhor, querido? É buscando a Deus, estando em comunhão com Ele, gastando tempo com Ele, tirando tempo de oração, tirando tempo lendo a palavra, você se fortalecendo, né? Recebendo o poder de Deus, a força de Deus em você, na sua vida como líder, você crendo nisso, tendo essa fé viva, que Deus está te protegendo, que Deus está te fortalecendo, que Deus está blindando você. É assim que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, né? Sabendo que o nosso Deus é todo poderoso, que tem toda autoridade no céu e na terra, que Ele é conosco, que tem um chamado nas nossas vidas, que Ele está cuidando de nós, né? E nós precisamos, querido, ter essa fé viva e estar firmes, fortes no Senhor, irrepreensíveis e inabaláveis em nome de Jesus, amém? Versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, queridos, a Bíblia está falando claramente que o diabo, inimigo das nossas almas, ele pode armar ciladas, né? Versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, nas regiões espirituais. São os espíritos malignos, querido, que muitas vezes tentam resistir o líder para que ele não faça um bom trabalho, né? E você deve
tipo assim, ter discernimento espiritual para você saber que se tem algo que está acontecendo na sua vida que não é uma coisa normal, que você está lutando, tem tentado. Isso pode ser espiritual, pode ser esses espíritos resistindo você, tirando o desejo de orar, por exemplo, né? Então, você deve se revestir de toda a armadura de Deus, amém? E ficar firme contra esse lado do diabo, identificar, né? Se você não está conseguindo vencer só, peça ajuda, fale com seu discipulador, fale com a sua discipuladora, seja transparente, porque a transparência, querido, ela quebra as pernas do maligno, né? A transparência, quando nós somos transparentes, estamos confessando, pedindo ajuda a respeito de algo que nós não estamos conseguindo vencendo, querido, aquilo ali, amados, é a derrota do inimigo nas nossas vidas, porque nossos líderes, eles vão orar por nós, eles vão nos orientar, amém? Isso aqui é muito poderoso. Se a gente precisar de ajuda, pedir ajuda, né? Abrir o coração. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Quando fala, portanto, remete ao que está antes aqui, né? Que fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue ou contra pessoas, mas contra esses espíritos imundos que atuam nas regiões celestiais, né? Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus quer que nós permaneçamos inabaláveis na sua presença, inabaláveis no chamado, querido, no lugar da bênção, né? Firme no propósito, firme no lugar que Ele nos colocou, amém? Cuidando bem daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Mas nós precisamos tomar a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. O que a Bíblia está dizendo? Que o dia mau pode acontecer, aquele dia que parece que tudo dá errado, né? Que você busca orar, busca sentir a presença de Deus, não está sentindo, né? Muitas vezes você pode estar até sentindo mal no seu organismo, tem alguma coisa que está errado, que não funciona, né? Mas Deus te fortalece, Deus te capacita, Deus te dá a armadura de Deus para você resistir nesses dias, para você ficar firme, inabalável, permanecer inabalável, em nome de Jesus, amém? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Veja bem, aqui já são as peças da armadura de Deus. Cada uma dessas peças tem o seu significado, o seu propósito, né? E a ideia que nós devemos ter, o apóstolo Paulo, quando estava ministrando, o escritor, perdão, quando estava ministrando sobre esse texto aqui, ele estava visualizando um soldado romano, né? Com toda a indumentária do soldado romano. E eles, olha, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Você sabe, querido, Deus, Ele é um Deus justo, nós não podemos ser injustos, né? Nós temos que ter esse senso, né? Como você está procedendo com as pessoas, amém? Então, querido, nós não podemos ser injustos, amém? Deus, Ele não aprova, não abençoa a pessoa que pratica injustiça, e nós devemos estar vestindo essa couraça da justiça. E a respeito daquilo que é justo ou não, para nós Deus que cuida de nós, mas nós devemos também nos revestir dessa couraça da justiça de Deus, que é Deus que nos justifica, né? Nós somos justificados por aquilo que Jesus fez por nós, pelo sangue de Jesus derramado por nós, amém? Então, cingindo-vos com a verdade, existe o cinto da verdade, né? A ideia do cinto que eu tenho, que eu sempre imagino, é a ideia de um eletricista. Você sabe que esses eletricistas, que eles trabalham nessa linha de alta tensão, ele tem aquele cinto, onde ele chega, né? Ele coloca a segurança com aquele cinto que tem muitas ferramentas, né? Tem um aparato de segurança para ele e daquilo que ele pode precisar, não é verdade? Nós devemos estar cingidos com o cinto da verdade, querido. É falar a verdade, é você acreditar na verdade, a verdade é a palavra, amém? Você não vai acreditar em mentiras, né? Você tem que blindar e proteger a sua posição em Cristo Jesus, a sua identidade como filho de Deus. Essa aqui é a verdade é aquilo que a palavra diz que você é, querido.
É isso aqui que é a verdade a respeito de você, em nome de Jesus. Você precisa se cingir com o cinto da verdade, se vestir com a couraça da justiça, saber que o sangue de Jesus está sobre você, te justificando. Amém? E que Deus, pelo Espírito Santo, né, pelos princípios da palavra de Deus, Ele pode nos dar essa graça de nós sermos justos também, né, naquilo que compete a nós, onde é a nossa responsabilidade, em nome de Jesus, amém? Versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Sabe que nós devemos estar calçados. A pessoa que anda descalça, ela pode se contaminar, ela pode se ferir, pisar em algo cortante, né, ou que vai perfurar. Nós devemos estar calçados, querido. Você está entendendo, querido? Com o Evangelho é conhecer a verdade, você está na luz, você está nos princípios do Evangelho, ali você está calçado. Tem uma expressão que a gente usa também, quando você vai tratar com alguém, né, que não é uma pessoa bem intencionada, você vai preparado, a gente fala, não, estou calçado, quer dizer, você vai preparado. Você se prepare com a palavra de Deus, com o Evangelho, isso é proteção para você, amém? Isso é uma peça importante da armadura de Deus. Versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, né? A fé, querida, ela nos protege como um escudo, né? E você pode bloquear toda e qualquer seta do maligno com a fé viva que Jesus colocou no seu coração, amém? Use o escudo da fé também. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido, o capacete da salvação é muito importante nessa hora, né? Você sabe que o capacete protege a cabeça, a nossa mente deve estar protegida, deve estar blindada agora, né? Para você ser um líder inabalável, você busque blindar sua mente, deixe o Espírito Santo blindar a sua mente, né? Uma das maiores setas do inimigo é o engano. Ele é campeão para colocar engano, mentira na mente das pessoas, e isso se chama sofisma, fazer as pessoas acreditar em algo que não é verdade. É aí que ele tira a pessoa dos princípios da palavra de Deus, tira ela do lugar onde Deus colocou ela, né? Tentando fazer ela acreditar em mentiras, em sofismas. É uma mentira que parece muito com uma verdade, mas é um sofisma, não é verdade. Querido, você precisa conhecer a palavra, você precisa blindar sua mente. A mente é o campo de batalha. Não aceite pensamentos negativos na sua mente, querido. Não aceite enganos, né? A palavra de Deus é a verdade. Proteja a sua identidade em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus? Isso aqui que é verdade. A sua posição em Cristo Jesus, o lugar que Deus te colocou, assentado nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, reinando com Jesus. Isso aqui é quem você é. Não aceite engano, mentira na sua mente, no nome de Jesus. Amém, querido? Não aceite. Tome o capacete da salvação, a espada do Espírito é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, querido, é uma arma de ataque, de defesa, né? Com a espada a gente pode defender, mas é para atacar também. Essa espada é uma espada afiada de 2 gumes, ela corta, né? Com os 2 fios. Use a palavra de Deus, use a palavra de Deus contra as circunstâncias, use a palavra de Deus, querido, contra aquilo que está resistindo você, amém? Use a espada da palavra na sua batalha, em nome de Jesus, para você andar em vitória, em nome de Jesus, com oração e súplica por todos os santos, orando o tempo todo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, em nome de Jesus. Mantenha a sua pegada de oração, mantenha o seu devocional, o seu tempo de busca de Deus, de leitura da palavra, de estar em intimidade e comunhão com o Senhor, de estar orando, de estar intercedendo e orando pelos santos, orando pela igreja, em nome de Jesus, amém, querido? Essa aqui é a armadura de Deus. Nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, porque nós vamos vencer usando a armadura de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E depois de ter vencido tudo, nós vamos permanecer firmes, irrepreensíveis e inabaláveis, em nome de Jesus, amém? E para concluir aqui a nossa mensagem, conheça os princípios da palavra, querido, conheça as promessas de Deus aqui, tome posse, receba no seu coração, né? Procure praticar
né, a palavra de Deus, aquilo que Deus está dando direção para você, amém? Edifique da maneira correta, usando os materiais corretos, obedecendo a palavra. Também, querido, considere a orientação, a direção e os conselhos que os seus líderes estão lhe dando. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos estar embaixo de autoridade espiritual, amém? Nós precisamos disso, queridos, sermos submissos à nossa liderança, que tem um valor tremendo para nos proteger nesses dias, para também nos deixar inabaláveis, né? Revista-se de toda a armadura de Deus e seja esse líder inabalável em nome de Jesus, amém, querido? Contamos com você, amém, amados? Contamos com você, com esses materiais que você está sendo edificado, amém? Você coloca em prática fidelidade, integridade, compromisso com Deus, compromisso com a obra, amém? Compromisso com seus líderes, compromisso com a palavra. Glória a Deus. Eu quero orar por você, líder abençoado, líder inabalável, em nome de Jesus. Pai, eu coloco cada um dos meus irmãos que tem recebido um chamado do Senhor, Pai. Peço que o Senhor blinda cada um deles, blinda a mente, blinda o coração, que de tudo que eles possam guardar, Pai, que eles possam guardar o coração em nome de Jesus. Pai, eu te oro, Pai, que a proteção do Senhor, que a justiça do Senhor, que o sangue do Cordeiro seja sobre a vida de cada um desses líderes poderosos que o Senhor nos deu nesse ministério aqui, Pai, no nome de Jesus.